Ela é um animal minúsculo, mas que está ganhando as grandes manchetes. A abelha. Ela é a pedra angular do ambiente e essencial para a existência de boa parte de nosso alimento. Mas no mundo todo, a abelha está desaparecendo. Em questão de dias, uma população de adultos desaparece totalmente da colmeia e achamos que elas vão morrer em algum lugar. É uma grande calamidade e representa uma perda incrível. Estamos falando do desaparecimento de talvez um terço das abelhas da América. São 800 mil colmeias. Agora os cientistas estão numa corrida para resolver este urgente mistério, seguindo uma trilha de pistas dos Estados Unidos ao sul da França, das montanhas da Espanha até a Inglaterra, da Austrália à China. A menos que a ciência possa retardar a disseminação dessa bizarra epidemia, a abelha poderá desaparecer para sempre. E com ela, toda a cor e a vitalidade da vida no planeta Terra. O silêncio das abelhas. Uma cidade agitada de manhã. Trabalhadores industriais saem de casa indo e vindo num balé de perfeição e produtividade. Mas à noite, os trabalhadores desaparecem. Não há traços deles. Não há corpos deixados para trás. Desaparecimentos em massa como este têm ocorrido recentemente em todo o planeta. Não de humanos, mas de milhões de abelhas. Foi questão de um dia. Eu arrumei as abelhas e quando eu voltei, elas tinham desaparecido. Você tem uma colmeia que antes era populosa, onde havia milhares de abelhas e alguns dias depois quase todas elas desapareceram. Apicultores no mundo todo estão alertando sobre a formação de uma crise. Um fenômeno apelidado de problema de colapso de colônias tem esvaziado misteriosamente colmeias em pelo menos 35 estados. E da Europa à América do Sul, as abelhas estão desaparecendo. Tem alguma coisa muito diferente aqui. E não sabemos o que fazer sobre isso e nem o que está acontecendo isso. Então é por isso que o problema é tão preocupante. E para um inseto tão pequeno, esse desaparecimento poderá ter repercussões imensas para os humanos. Elas são criaturas minúsculas. O cérebro delas é pequeno e, mesmo assim, as abelhas são os polinizadores mais importantes do planeta. Elas são responsáveis por um terço do alimento produzido nos Estados Unidos. As abelhas polinizam quase 100 de nossas plantações mais importantes. Frutas, legumes e verduras, nozes, grãos e até fibras como o algodão. Somente nos Estados Unidos, o valor de cada serviço delas excede 15 bilhões de dólares. Recorremos a essa espécie para fazer a polinização e elas estão com problemas. A menos que queiramos comer só milho, trigo e arroz, precisamos das abelhas. Sem as abelhas, acho que a vida como a conhecemos não existiria. O desaparecimento das abelhas acionou o início de uma investigação global onde apicultores e cientistas estão correndo contra o tempo para responder à pergunta: por que as abelhas estão desaparecendo? Os possíveis suspeitos incluem pesticidas tóxicos, parasitas, má nutrição ou até um vírus como o da AIDS varrendo o mundo dos insetos. Nós estamos procurando pistas de uma infecção. Tememos os efeitos desse colapso na agricultura. O problema de colapso de colônias surpreendeu o público quando deixou claro que o futuro de nosso suprimento alimentar está na minúscula abelha. Todo mês de maio, o apicultor David Hackenberg, da Pensilvânia, traz suas abelhas a Maine para trabalhar em algumas semanas com amoras selvagens. 2.600 colmeias, cada uma com 30 mil abelhas. Ele as distribui pelos quase 3.000 hectares da fazenda, onde as amoras selvagens estão começando a florescer. Por $90 a colmeia, David deixará essas abelhas nas plantações daqui durante 3 semanas. Durante esse tempo, as abelhas trabalharão coletando o pólen para seus filhotes e, nesse processo, dando a chance de uma nova colheita de amoras crescer. Sem as abelhas, não haveria frutas para colher.
A indústria toda depende de manter essas minúsculas trabalhadoras saudáveis, mas cuidar de um grupo de 36 milhões de animais pode ser um desafio. Tudo, desde o tempo até os predadores locais, podem ser um perigo. Em Maine, o irresistível cheiro do mel traz outra ameaça às colmeias: os ursos. Ursos? Quando suas colmeias e armazenamento de pólen são destruídos, as abelhas ficam bravas. Elas não estão felizes. O gerente de campo, Darren Hammond, também não está feliz. Cada colmeia destruída pelos ursos é um prejuízo para ele. $100 por colmeia. O custo total pelo aluguel dessas colmeias para este ano excederá $900 mil. Para garantir que esta aplicação vale a pena, ele verifica a atividade nas flores. Se você pegar 1 metro quadrado e esperar 1 minuto e contar as abelhas nesse metro quadrado por minuto, se você tiver 2,5 abelhas em 1 metro quadrado por minuto, essa é a polinização adequada. As abelhas estão realizando um trabalho que elas vêm fazendo há 100 milhões de anos, desde que elas evoluíram com as flores e formaram uma parceria perfeita com elas. As abelhas procuram o pólen com o maior teor de proteína nas flores e as flores as recompensam com um líquido açucarado chamado néctar. Algumas abelhas desenvolveram anatomias especializadas para colher o néctar com mais eficiência. A principal é a Apis mellifera, a abelha comum. Uma maravilha da arquitetura, o projeto da abelha comum é uma elegante fusão de forma e função. Ela possui uma probóscide para colher o néctar armazenado dentro das dobras das flores e mandíbulas poderosas para comer, alimentar os jovens e manipular a cera. 2 olhos compostos incluem cada um 6.900 cristalinos cobertos com pelos sensoriais para detectar a velocidade do vento. 3 olhos adicionais chamados ocelos recebem os sinais luminosos para a orientação. 4 asas batem unidas por ferrões minúsculos até 230 vezes por segundo. Para sua defesa, elas possuem um ferrão com extremidade dupla, serrilhado, que elas podem usar somente uma vez e que lhes custará sua vida. Pernas traseiras podem ampliar-se e formar cestas especiais para carregar a pesada carga de pólen até a colmeia. Pelos cobrem o corpo e formam uma carga estática enquanto as abelhas voam. Quando elas pousam numa flor, o pólen literalmente pula para dentro do corpo delas. Elas são uma maravilha da engenharia, perfeitas para qualquer função que exercem. E durante sua vida, quando precisam mudar suas tarefas, essas anatomias diferentes entram em ação. Quando uma abelha transfere o pólen de uma flor para outra, os ovários fertilizados da planta incham e se transformam num fruto maduro. É a aliança mais antiga e mais frutífera da natureza. Mas hoje recorremos às abelhas para executarem uma tarefa natural, mas numa escala incomum. Novembro de 2006. David Hackenberg abriu suas colmeias e descobriu que 70% de suas abelhas haviam desaparecido. 400 colmeias de abelhas que eram saudáveis, um mês antes, de repente desapareceram. David levou várias colônias doentes para o apicultor da Pensilvânia, Dennis Van Engelsdorp. Dennis agora monitora uma quarentena de várias colmeias em colapso. Elas estão infectadas por uma síndrome misteriosa que ele diz nunca ter visto. Nós já tivemos outros problemas com outras colmeias. Mas uma coisa assim, bem, eu nunca tinha visto nada igual. Quando as abelhas ficam doentes, elas se sacrificam e saem da colmeia para morrer para evitar infectar o resto da colônia. Mas esta é uma evacuação em massa. Cada vez mais apicultores alarmados ligam relatando milhões de abelhas desaparecendo sem deixar traços. Mais estranho ainda é que os insetos que geralmente invadem as colônias em busca de mel e pólen deixam as colmeias intocadas.
Em meses, a epidemia alcançou proporções verdadeiramente assustadoras. Se olharmos para os números, veremos que estamos falando do desaparecimento de talvez um terço das abelhas da América. São 800 mil colmeias. No início da primavera, o fenômeno ganhou um nome: problema do colapso de colônias. Uma colônia está com essa síndrome quando vemos uma rápida perda da população adulta. O que estamos vendo aqui é que abelhas cada vez mais jovens estão deixando a colônia e morrendo longe da colmeia. Então, esta colônia está em seus últimos estágios. Imagino que dentro de uma semana, provavelmente só encontraremos a rainha nessa colônia, cercada por apenas alguns indivíduos. À medida que o problema de colapso de colônias se alastra nas colmeias por todo o país, relatórios de perdas de abelhas similares a este aparecem do outro lado do mundo. As abelhas estão desaparecendo também na Itália, Polônia, Portugal e nas Américas Centrais e do Sul. Na Croácia, apicultores afirmam que cerca de 5 milhões de abelhas desapareceram em apenas 48 horas. O desaparecimento das abelhas chega ao público à medida que a mídia especula o que pode estar causando a crise. A primeira notícia a ganhar as manchetes inclui a história de telefones celulares interferindo na navegação das abelhas. A história dos celulares saiu de uma citação ambígua num jornal britânico. O cara que fez a pesquisa na Alemanha sobre celulares colocou um telefone sem fio em uma colônia e fez ele tocar. E foi um estudo muito mal feito e ele retirou tudo o que disse, mas aquilo se espalhou. O próximo suspeito é um antigo, mas mortal inimigo das abelhas, um ácaro chamado Varroa destructor, que matou metade das abelhas nos Estados Unidos nos anos 80. Mas dessa vez há algo muito diferente. Quando o problema são ácaros, vemos abelhas rastejando pelo chão, atacadas pelos ácaros. Aqui não vimos nenhuma abelha, não há corpos no chão. Elas foram embora, desapareceram. Parece que nenhum dos fatores é responsável pelo problema de colapso de colônias, porque nós nunca vimos realmente uma perda dessa magnitude antes. Os cientistas estão tentando entender o que poderia ter causado um colapso tão grande em uma das sociedades mais organizadas e complexas do reino animal. Uma colmeia saudável de abelhas funciona como um organismo perfeito. No centro de toda a atividade está a rainha. Uma máquina de botar ovos, a rainha, na verdade, é uma escrava de sua obrigação: botar até 2.500 ovos por dia. Cerca de 2 milhões durante toda a sua vida. As operárias são todas fêmeas e compõem a parte principal da colônia. Em uma colônia típica de 30 mil abelhas, apenas 100 são machos, os zangões. Com olhos enormes e corpos troncudos, os zangões não estão equipados para coletar o pólen nem o néctar e precisam recorrer às operárias para serem alimentados. O valioso trabalho das operárias faz suas vítimas. No verão, as operárias vivem apenas cerca de 30 dias, literalmente trabalhando até a morte. Mas a colmeia é reabastecida constantemente com novas gerações de abelhas, prontas para trabalharem desde o momento em que nascem. Quando uma abelha está com 3 semanas de idade, ela começa a buscar alimento e passará o resto de sua curta vida coletando néctar e pólen. Ela voará a distâncias de até 10 quilômetros e retornará à mesma colmeia. Quando descobre uma fonte abundante de pólen, ela recruta outras operárias através de uma forma incomum de comunicação: a dança. Ela informa as outras abelhas de que há alimento disponível e que aquele alimento está em tal lugar com relação à colmeia e numa distância tal da colmeia. Essas informações, a distância e a localização, são decodificadas simbolicamente pelos movimentos e sons que ela produz. Vire à direita daqui a 30 metros. Vire à esquerda depois de mais 20 metros. A dança é a única linguagem simbólica conhecida que existe fora do domínio de humanos e primatas inferiores.
Realmente não há nada que se compare à linguagem de dança das abelhas. É uma das 7 maravilhas do mundo do comportamento animal. Devido ao problema de colapso de colônias, tem havido menos danças nas colmeias. As operárias estão saindo em busca de pólen, mas não estão voltando. O caso das abelhas desaparecidas é apenas o início de uma crise muito maior. Não são apenas as abelhas, mas todos os animais polinizadores têm desaparecido há décadas. Os polinizadores no mundo todo têm sofrido com a industrialização, a urbanização, a destruição de habitats, a introdução de espécies invasoras. Eles estão vivenciando a morte aos milhares. Abelhas e borboletas geralmente não são manchetes, mas os cientistas avisam que o declínio consistente em abelhas e outros polinizadores poderão acionar uma crise ainda maior e mais imediata que o aquecimento global. 3/4 de todas as plantas do planeta dependem dos animais para a polinização. Elas não conseguem se reproduzir sexualmente sem este parceiro animal. Então, se olharmos bem e eliminarmos 3/4 das plantas, ficaremos bem preocupados. À medida que os polinizadores continuam diminuindo, a agricultura pressiona para ter colheitas cada vez maiores. 3 anos atrás, os números de abelhas nos Estados Unidos tinha caído tanto que pela primeira vez em 80 anos as abelhas tiveram que ser importadas. Autoridades do governo se voltaram para a Austrália, onde uma lucrativa indústria de exportação de abelhas estava mandando navios para os Estados Unidos. Com o início do problema de colapso de colônias, os apicultores desesperadamente reconstruíram suas colmeias vazias com abelhas australianas. Foi uma solução rápida, mas aumentou o custo das perdas. Essas perdas este ano foram de cerca de $450 mil. Não podemos sofrer outro golpe como este. Os apicultores estão enfrentando a falência. Fazendas sem alimento. Apicultores desesperados recorrem aos cientistas para resolver o mistério do problema do colapso das colônias antes que outro round de perda de abelhas destrua de vez a agricultura. Universidade da Pensilvânia. Diana Cox Foster, da Universidade da Pensilvânia, passou anos estudando doenças em abelhas. Em novembro de 2006, ela recebeu um telefonema do apicultor David Hackenberg. David Hackenberg me ligou e disse que todas as abelhas dele estavam morrendo, que não havia mais abelhas dentro da colônia nem mortas no chão, mas que ele ainda tinha algumas colônias que estavam em declínio, então fomos até lá e pegamos as abelhas para começar a estudá-las. A doutora Cox Foster junta rapidamente um grupo de cientistas e pesquisadores de abelhas para investigar a epidemia em crescimento. Ela pede a ajuda dos melhores pesquisadores de todos os campos. No campo da toxicologia, da biologia e até das doenças humanas. Laboratório de Doenças Infecciosas. O Laboratório de Doenças Infecciosas da Universidade de Colômbia é o melhor centro de pesquisas de patologias humanas dos Estados Unidos. O laboratório faz pesquisas sobre doenças humanas como o vírus do oeste do Nilo, a SARS e encefalite. A equipe começa testando amostras de abelhas de colmeias com o problema do colapso de colônias. Eles analisam o DNA e os resultados, separando o DNA das abelhas de qualquer patogenia ou de organismos infecciosos que possam estar vivendo dentro da abelha. A primeira pergunta a se fazer é: isso é DNA de abelha ou não? Se não for DNA de abelha, é um candidato para ser uma importante descoberta. Estamos procurando outro tipo de patogenia que poderia estar causando o problema de colapso das colônias. Se o vírus estiver presente, então tentaremos fazer a sequência dele para ver se é uma nova espécie de um vírus ou se é um vírus já conhecido. A primeira amostra revela uma descoberta assustadora. As abelhas não estão sofrendo de uma só doença, mas de um incrível número de tormentos. Eles rapidamente percebem que apontar um único culpado não será fácil. Descobrimos um conjunto de vírus, bactérias e fungos. Alguns deles estão nos Estados Unidos há muito tempo.
Mas não é isso o que estamos tentando descobrir. Estamos tentando descobrir algo relativamente recente e que esteja presente apenas nessas colônias que foram rigorosamente definidas como colônias com problemas de declínio. Com uma lista tão longa de problemas com abelhas, saber quais são os possíveis suspeitos exigirá algumas táticas criativas. O método de Dennis van Engelsdorp é abrir essas abelhas como um investigador na cena de um crime. Ele começa retirando amostras das colmeias com problemas de declínio de colônia. Departamento de Agricultura da Pensilvânia. Dennis e sua equipe fazem autópsias em até 100 abelhas por dia. Desde o início, eles ficam assustados com o que descobrem. Começamos observando o estômago das abelhas e vimos manifestações microscópicas de doenças. Os tecidos com cicatrizes significam que não sabemos o significado daquilo. Encontramos abelhas com grandes grãos de pólen que não haviam sido digeridos. Era como se elas continuassem comendo, mas sem obter nutrição. Em algumas encontramos esses pacotes brancos no sistema digestivo. Então teve todas essas coisas que não fazíamos ideia do que eram. A investigação levou a outra incrível revelação. Os fungos crescendo nos tecidos das abelhas eram parecidos com amostras encontradas em humanos com sistema imunológico enfraquecido. Pode ser que aquelas abelhas estivessem enfraquecidas por um vírus parecido com o da AIDS. Discutimos a possibilidade de essa condição ser algo como AIDS, pois parece claro que a resposta imunológica daquelas abelhas foi reprimida. Não sabemos se o que está causando isso é um organismo como um vírus ou se é um estresse diferente, tipo um estresse nutricional ou químico causado por algum pesticida. Bem, nós ainda estamos investigando. Os pesticidas são outro suspeito-chave na investigação do problema de colapso de colônias. Os pesticidas surgiram como uma questão nacional na França, onde abelhas e apicultores têm uma longa história. Em Paris, é possível encontrar colmeias em todos os parques da cidade. E o apicultor Jean Pocton mantém suas colmeias no endereço mais prestigiado da cidade, no telhado da Ópera de Paris. Jean acredita que suas abelhas urbanas estão num lugar melhor do que estariam no interior. As colmeias se adaptam melhor nas cidades porque aqui as árvores e flores são protegidas, o que significa que ninguém usa pesticida nelas. A batalha francesa contra os pesticidas começou no início dos anos 90, quando os fazendeiros usaram pesticidas novíssimos chamados neonicotinoides. Os produtos químicos continham neurotoxinas e foram aplicados com tratamento para sementes de girassol, uma das fontes favoritas de pólen para as abelhas. Logo depois disso, as abelhas começaram a desaparecer. O governo francês baniu o produto, mas mesmo depois da proibição, os números de abelhas continuaram a cair. O toxicólogo Axel Decourtet está investigando se os pesticidas devem ser culpados pelo mistério das perdas de abelhas na França. Aqui está uma gaiola que foi exposta a uma grande dose do produto. Demos a elas um xarope que continha uma forte dose do pesticida. Elas beberam tudo e 3 horas depois já estavam apresentando sintomas claros de envenenamento. Os testes revelam que os pesticidas podem causar os mesmos sintomas vistos em abelhas afetadas pelo problema de colapso de colônias: perda de apetite, perda de memória, desorientação. Mas Axel afirma que isso não é suficiente para explicar a morte das abelhas na França. Depois de vários anos estudando esse produto, chegamos à conclusão de que a causa do desaparecimento das abelhas deve-se a muitos fatores. Quer dizer, os pesticidas são altamente tóxicos às abelhas.
mas o declínio na colônia provavelmente aumentou devido a outro fator. Augmenté avec un autre facteur. De volta à Universidade da Pensilvânia, o grupo de trabalho que estuda o problema de colapso de colônias está investigando se os pesticidas estão penetrando nas colmeias. Marianne Fraser está conduzindo um estudo sobre como as abelhas são afetadas por agentes químicos no ambiente. Ela está pesquisando se os novos e mais tóxicos pesticidas podem explicar por que as abelhas não conseguem retornar às suas colmeias. Nossos estudos mostraram que esses agentes químicos podem influenciar no comportamento das abelhas, principalmente na habilidade que elas têm de aprender. Se esses pesticidas afetam sua habilidade de aprender, é totalmente possível que essas abelhas não estejam conseguindo voltar para casa. Depois de estabelecer colônias de abelhas nos campos onde os agentes químicos foram aplicados, Marianne coleta o pólen da colmeia. Os testes revelam resultados perturbadores. O pólen foi afetado por mais de 40 tipos de pesticidas. Estamos com medo que estes pesticidas estejam quebrando o sistema imunológico das abelhas. Então, se há uma patogenia, ela está fazendo as abelhas sucumbirem a ela, porque o sistema imunológico delas foi impactado de uma maneira negativa. Os estudos provaram que muitos pesticidas são altamente tóxicos às abelhas. Mas as abelhas estão desaparecendo até em áreas onde os pesticidas não foram aplicados. Temos pessoas perdendo suas abelhas por causa do problema de colapso de colônias, mas que estão longe de quaisquer aplicações de pesticidas. Temos apicultores que trabalham com produtos orgânicos e que perdem suas abelhas. Os inseticidas têm um papel na mortalidade da colônia, mas não acho que sejam a causa do problema. Se os produtos químicos afetam as abelhas, o que elas trazem de volta para a colmeia pode nos afetar também. O néctar que elas juntam geralmente acaba em nossa mesa na forma de um produto que é a assinatura das abelhas: o mel. Na França, o mel é uma tradição. E no sul, as flores de lavanda de Provence dão às abelhas o material para a fabricação de um mel entre os mais premiados do mundo. O mel de lavanda. Todo mês de julho, as montanhas ficam repletas de lavandas. Os apicultores trazem suas abelhas aqui para fazer um banquete do néctar dessa flor e para colher o mel de lavanda que elas produzem como resultado. As abelhas armazenam o néctar colhido, regurgitando-o com uma saliva rica em enzimas dentro de células de armazenamento. As operárias ventilam as células para evaporar a água e, quando o mel está maduro, elas o selam com cera. Os humanos colhem mel há pelo menos 6.000 anos. Os antigos egípcios transportavam colmeias pelo Nilo e nosso antigo caso de amor com o líquido dourado das abelhas foi pintado até em murais em cavernas pré-históricas. Uma das maravilhas da natureza, o mel é antibacteriano e, como resultado, ele nunca estraga. A quantidade de mel que uma colmeia produz é um sinal da força da colônia. Mas uma baixa produção de mel pode sinalizar que as abelhas estão sofrendo de outra condição que os cientistas dizem abrir as portas para o problema de colapso de colônias: a má nutrição. Andaluzia, Espanha. A Espanha tem o mais alto número de apicultores comerciais da Europa, com a maior parte de negócios em risco de ter o problema de colapso de colônias. Em 2006, a Espanha foi atingida duramente quando centenas de milhares de colmeias desapareceram misteriosamente. Este ano, a situação melhorou, mas os apicultores ainda estão sofrendo pelas perdas daquele ano. As abelhas são importantes porque, por exemplo, nesse parque, 70% das plantas são polinizadas por insetos. Se as abelhas desaparecerem, 70% dessas plantas que precisam dessa polinização não estarão mais aqui.
Na Universidade de Córdoba, a má nutrição é um dos principais suspeitos sob investigação. Os cientistas aqui estão estudando se a má nutrição em abelhas pode levar a um problema de colapso de colônias. Eles acreditam que, ao serem forçadas a polinizar grandes fazendas de monocultura, as abelhas ficaram enfraquecidas por causa de sua dieta única. É como se tivéssemos um animal de estimação, um cão, por exemplo, e o alimentássemos somente com pão. Esse cão desenvolveria uma deficiência vitamínica. É pelo que as abelhas estão passando. A equipe espanhola não acredita que a investigação sobre o problema de colapso de colônias conseguirá isolar uma causa única do surto. Eles sustentam que uma conspiração de forças, desde pesticidas a parasitas e má nutrição, tenha criado uma tempestade perfeita, enfraquecendo as abelhas, deixando-as vulneráveis à infecção. Talvez as abelhas estejam correndo mais perigo do que os cientistas jamais imaginaram. Os governos do mundo todo se juntaram a essa investigação, canalizando fundos de emergência no esforço para resolver o caso. Mas enquanto os apicultores continuam a soar o alarme, algumas autoridades do governo dizem que isso é apenas coisa de rotina. Londres, Inglaterra. À medida que o problema de colapso de colônias se espalha pelas colmeias nos Estados Unidos e Europa, os apicultores daqui descobrem que suas abelhas também desapareceram. Normalmente você dá um tapinha na colmeia e ouve um som que lhe diz que as abelhas estão bem, mas que não querem sair porque é inverno. Mas fiz isso e não aconteceu nada. Então, quando eu abri a colmeia, não vi nenhuma abelha. Outras pessoas na Inglaterra têm alertado que as abelhas estão com problemas há algum tempo. Acho que não há dúvidas de que as grandes perdas de abelhas ocorreram nos últimos anos em alguns países no mundo todo. Se esse problema tem mesmo fundamento em toda parte, é uma coisa que apenas a pesquisa pode dizer, mas nesse país, todos nós podemos dizer que vários apicultores perderam suas colônias no ano passado. Apesar do desaparecimento das abelhas em Londres, o governo do Reino Unido lembra que o problema de colapso de colônias ainda não chegou ao litoral da Grã-Bretanha. Não achamos que o problema de colapso de colônias seja um problema no Reino Unido. A perda de abelhas no inverno parece estar aumentando devagar, o que é algo que precisa ser monitorado cuidadosamente. Eu não considero termos visto uma perda incomum de abelhas nos últimos 2 anos. Os apicultores em Londres dizem que o governo não está fazendo o suficiente para abordar o problema das abelhas. Abelhas são apenas insetos, ninguém está preocupado com elas. Só vão se preocupar quando for tarde demais. Para muitas pessoas no mundo todo, é difícil medir o possível impacto do problema de colapso de colônias. A perda de frutas, legumes e verduras e de pastos essenciais para o gado. As plantas que dão flores evoluem com as abelhas e, portanto, elas precisam uma das outras para sobreviver. Sem as abelhas ou qualquer outro inseto polinizador, você não consegue frutas, nem legumes, nem verduras. Só nos restarão as plantas que são polinizadas pelo vento, a menos que possamos contratar milhares de pessoas para fazer a polinização manual dessas plantações. Humanos fazendo o papel de abelhas. Parece um cenário impossível para um futuro negro. Mas há um lugar onde o futuro já chegou. Pequim, China. Na China, as abelhas são um grande negócio e se as abelhas fazem, a China exporta. Mel, cera, veneno, pólen. Até um composto rico em proteína chamado geleia real que alimenta as larvas das abelhas. Tudo isso é colhido e preparado para o consumo humano. A China exporta 90% da geleia real do mundo. 13 mil toneladas por ano. A maioria termina como creme para a pele e produtos para a saúde. Mas a geleia real pura chegou aos apicultores dos Estados Unidos, que a dão a larvas em operações de acasalamento.
A China pode ser a rainha dos produtos de abelhas, mas em uma região desse país as abelhas também desapareceram. Província de Southern Sichuan. Na cidade rural de Hanuan, o principal produto é a pera. Plantações de pera cobrem as montanhas até a base do vale, e no centro da cidade a deusa pera concede bênçãos eternas nas colheitas anuais. Parece que funciona. Hanuan produz cerca de 80% das peras da região. Todo mês de agosto, as árvores ficam cheias de frutos, embrulhados individualmente antes de serem colhidos para proteção contra insetos. Uma família, em média, colherá cerca de 5 toneladas de peras. Mas não é às abelhas que os fazendeiros têm que agradecer pela sua colheita abundante. As abelhas desapareceram há muito tempo. Nos anos 80, o uso descontrolado de pesticidas acabou com a população local de abelhas e matou as plantas polinizadoras que as alimentavam. A produção de frutos caiu e os fazendeiros locais viram seu meio de vida desaparecer perante seus olhos. Escrevi uma carta para as autoridades de Pequim e eles responderam dizendo que eu deveria polinizar manualmente, porque os insetos para fazer isso haviam sido mortos por pesticidas. Então, agora quem faz isso sou eu. Agora, todo ano em abril, os fazendeiros fazem o papel das abelhas. E não é uma tarefa tão fácil quanto as abelhas fazem parecer. Eles começam coletando e preparando o pólen manualmente. Depois escovam as anteras, a parte masculina de uma flor, para retirar o pólen e o secam por 2 dias. Quando o pólen está pronto, os polinizadores humanos começam o trabalho. O Dr. Tang Ya, da Universidade de Sichuan, estuda o processo de polinização usado pelos fazendeiros em Hainuan. Hoje ele veio ver o fruto do trabalho deles. Quando ouvi falar nisso, nem acreditei. Esse trabalho normalmente é feito pela natureza, pelas abelhas. Com nada além de um bambu e algumas penas de galinha, o fazendeiro Cao Xin-yuan imita o corpo de uma abelha. Um toque leve com uma pitada de pólen é suficiente para polinizar os brotos. Todo ano, na primavera, centenas de trabalhadores sobem nas árvores e polinizam as flores de peras broto por broto. Uma colmeia de abelhas consegue polinizar até 3 milhões de flores por dia. Um humano consegue polinizar só 30 árvores. É um trabalho caro e cansativo para substituir o trabalho que as abelhas faziam de graça. Eu gostaria que as coisas voltassem ao normal. Queria que as abelhas voltassem, porque essa é realmente uma situação muito difícil para nós. Substituir as abelhas por polinizadores humanos nos Estados Unidos custaria mais de 90 bilhões de dólares por ano. E mesmo aqui em Hainuan, a polinização manual poderia não ser sustentável por muito tempo. Não é viável que os fazendeiros façam a polinização manual. A China está mudando muito depressa. A maioria dos jovens está indo para a cidade.
Não vai demorar muito, de 10 a 20 anos. E a polinização manual será muito difícil. A história de Han Yuan fornece uma olhada para dentro do futuro assustador sem as abelhas e é um lembrete de que elas realmente são insubstituíveis. Não há substituto artificial para a polinização e não há esforços concentrados para desenvolver um. As pessoas tentaram arranjar substitutos para os polinizadores animais, máquinas eólicas, certos tipos de aparelhos vibratórios para uso em estufa, mas nada se compara a uma abelha. Para os cientistas que procuram a causa do problema de declínio das colônias, os riscos não poderiam ser mais altos. E em Nova York, em menos de 8 meses de investigação, o grupo de trabalho que analisa o problema de declínio das colônias fez uma descoberta importante. Testes de DNA isolaram um único suspeito. Um vírus encontrado em quase todas as colmeias com problema de declínio das colônias. É um vírus que até agora só tinha sido encontrado em Israel, chamado de vírus da paralisia aguda israelense, VPAI. O grupo acredita que encontrou o culpado. A equipe agora se volta para a questão mais difícil. Como o vírus chegou aos Estados Unidos? Todos os resultados parecem apontar para uma fonte provável. Melbourne, Austrália. Pesquisadores e apaixonados por abelhas do mundo todo se reúnem na Apimondia, a conferência sobre abelhas. Mas este ano uma sombra pousava sobre as festividades. O grupo que pesquisa o problema de declínio das colônias acabou de anunciar sua descoberta. Que o problema de declínio das colônias pode ter sido acionado por um vírus encontrado em abelhas australianas. O Dr. Jeff Pettis, do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, veio para falar sobre o problema de declínio das colônias. E as notícias atingiram um tópico especialmente sensível. O Dr. Pettis explica como o vírus foi descoberto e os exportadores de abelhas australianas estão compreensivelmente nervosos. Descobrimos este vírus particular em um lote de abelhas que havia chegado aos Estados Unidos vindo da Austrália. Pegamos amostras dessas abelhas antes delas serem introduzidas nas colônias de abelhas americanas. Então nós as tiramos dos lotes. Ele espera acalmar qualquer medo, reiterando que as descobertas ainda não são conclusivas. Ainda temos uma combinação de fatores acontecendo e esse vírus particular pode ser apenas um indicador disso ou pode estar agindo como uma patogenia. Precisamos descobrir. O Dr. Pettis acha que ainda é cedo demais para dizer onde exatamente o vírus se originou. De onde esse vírus veio? Uma coisa que fica obscura é que encontramos esse vírus em geleia real da China também, mas nós afirmamos que ele está presente nas abelhas nos Estados Unidos, Austrália e na geleia real da China. Então a resposta para as perguntas de onde ele veio, quem começou a espalhar esse vírus, ainda não podem ser respondidas. Os cientistas agora começaram a trabalhar para entender o vírus e para desenvolver uma maneira de combatê-lo. Um dos planos é usar as agressivas abelhas africanas para criar uma nova raça de superabelhas resistentes a qualquer tipo de doença. As abelhas africanas parecem ser muito resistentes a esses vírus. Então, se pudermos selecionar as características que lhe dão essa resistência e colocá-las em nossas dóceis abelhas, seria ótimo. Livrando-nos da defesa que essas abelhas têm, talvez tenhamos uma raça de abelhas muito mais fortes. Quaisquer que sejam os métodos desenvolvidos para combater o vírus, os cientistas salientam que as abelhas estão enfrentando muito mais do que apenas uma ameaça. Tem muito mais coisas do que apenas um vírus. Este vírus pode ser a causa do problema de declínio das colônias ou um tipo de raça que surgiu. Se o problema for causado por uma combinação de fatores, esse pode ser mais um. Mas, certamente, só este vírus não é a razão de estarmos vendo um declínio nas abelhas do mundo todo. As abelhas ainda estão com problemas. Se encontrarmos a cura para este vírus e qualquer outro, isso não significa que a população de abelhas estará livre de ameaças. Elas ainda terão muito com o que lidar. Embora o futuro das abelhas seja incerto, o problema de declínio das colônias garantiu que este extraordinário animal receba mais consideração.
O problema do declínio das colônias salientou o fato de que as abelhas estão com problemas. Há muitas abelhas morrendo todos os anos e morrendo há 20 ou 30 anos, por isso precisamos dar mais atenção para a saúde delas. Se o problema de declínio das colônias trouxe algo de bom, foi que conseguimos a atenção da mídia para este problema. As pessoas estão percebendo o quanto as abelhas são importantes para a polinização. Os apicultores esperam ansiosamente para ver se nesse inverno, quase um ano depois de ter aparecido, o problema de declínio das colônias vai atacar outra vez. Eles enfatizam que nunca tivemos tanto a perder. Estamos assustados porque 1/3 de todo o alimento que pomos na boca é posto em nossa boca pelas abelhas. Então, a longo prazo, o efeito desse problema poderá ser trágico para a nossa sobrevivência. As abelhas polinizam todos os alimentos que os nutricionistas nos dizem para consumir. Frutas, nozes e vegetais, ainda temos o pão, mas será muito mais difícil e caro conseguir toda essa cor e vitalidade de hoje. Precisamos estar preparados para comer só mingau, se não tivermos mais esses polinizadores. Eu acho que temos que nos preocupar sobre o que está acontecendo. As pessoas estão dizendo, bom, podemos continuar comendo milho e trigo, mas desse jeito perderíamos tudo o que torna a vida tão especial. Os cientistas estão monitorando de perto a criação de abelhas. Eles não sabem se as colônias irão resistir até o inverno. Se as abelhas continuarem a desaparecer nesse ritmo, a população de abelhas nos Estados Unidos poderá não existir mais no ano 2035. Versão brasileira: Centauro.